Ave Maria, Jamile, tá sempre te abanando, mulher. Gente, tu não sente esse calor? E pior é que eu sinto. Gente. Tem horas que é terrível. Nem no ar-condicionado me salva. Não, meu amor, e não é o calor amazonense que eu tô te falando, né? Não é os 40 graus do Amazonas. A gente quer te falar sobre o calor da menopausa. O fogacho, o famoso fogacho, que incomoda muita mulher. Se o calor incomoda muita gente, imagine o fogacho. E é isso, estamos começando o segundo episódio do Desquarentei e hoje o nosso tema é menopausa. Como anda a sua vida? Você já entrou nessa fase? Você tá numa perimenopausa? Descobri isso há pouco tempo, Thaís. Tu já sabes o que é a perimenopausa? Tenho a menor ideia. Mas eu tenho uma pessoa aqui sensacional que vai responder essa e muitas outras perguntas. Essa maravilhosa, turbinada, vitaminada. Ai, olha quem tá aqui! Sandra Rios. Tá aqui com a gente, praticamente a embaixadora do Desquarentei, né? Embaixadora. Inclusive, ela vem na nossa paleta especial. Maravilhosa, Desquarentei, né? A paleta do Desquarentei. Seja bem-vinda mais uma vez. Seja bem-vinda de volta. Verdade, verdade. Eu me sinto muito honrada de estar nesta segunda temporada da Desquarentei. Acho maravilhoso o programa. E eu tô aqui para falar de nosso calor da menopausa. Né? Já a gente vai falar. Agora a gente vai falar de quem nos apoia, né, Jan? É isso aí. E quem é que nos apoia? Olha, a gente tem um apoio sensacional da Antipaste, um bistrô incrível, que é o primeiro bistrô de Antipaste do Amazonas. É a primeira loja que trabalha com isso aqui em Manaus. Gente, e como eu sempre falo, lá é um lugar charmoso, delicado, Um ar-condicionado coisa boa lindo. e com vinho do bom. Os Então, melhores antipastes você encontra lá. quem tá acompanhando nossos eventos tá vendo, né? O lugar aconchegante e maravilhoso. E também quem nos deixa assim maravilhosa, com a autoestima lá em cima, que é a Amanda Beauty. Não é por nada não, mas a gente tá sempre bonita. São 45 anos no Amazonas fazendo a mulherada sempre deslumbrante. Sempre deslumbrante. Uma equipe sensacional. Muito obrigada, gente. Então é isso. Agora lembrando também, né, Jan? Quem tá aí do outro lado, por favor, segue, compartilha, ativa o sininho e fique com a gente. @Desquarentei e nos segue no Instagram. É isso. Então vamos, Sandra, vamos começar pelo começo. A gente vai ter uma brincadeirinha muito boa aqui, que foi a Sandra que nos trouxe várias frases. Sim. E a gente vai falando um pouco sobre menopausa, porque é um tema muito abrangente, né? Muito abrangente. Muito abrangente. Muito. Mas vamos começar pelo começo aqui. Então eu vou tirar o primeiro cartão, tá, Jan? Vamos lá. Primeiro cartão. O que será? Então, a menopausa não é um ponto final, e sim uma vírgula. Vou mostrar aqui. Gente, Isso É forte, isso, né, a frase Sandra? é bem forte, né? Muito, muito forte. Exato. Por quê, gente? Porque muitas mulheres que começam a ter os sinais, né? Como falou a Jamile, da perimenopausa, né? Já começam a pensar de que realmente chegou o momento da menopausa e muitas pensam que acabou a vida ou que vai ficar pior, ou que vai ficar muitos sintomas desagradáveis que não vão conseguir fazer uma vida normal. É como se fosse o final da O vida. final da vida, gente. Então, não é assim. É uma vírgula, é uma face. É igual que quando passa a infância, quando passa a adolescência, nossa menopausa é uma face. E se a gente não teria vivido todas essas fases, Não chegaria lá. teríamos chegado na menopausa. Então, a gente tem que encarar e viver nossa menopausa como uma face da vida. E eu acho que está aí o ponto, né? A vírgula, na verdade, né? Como fala a frase, a vírgula para começar a refletir antes de chegar à Eu acho isso menopausa. tão importante. Exato. Sandra, assim, eu vou dar aqui o meu testemunho rápido e te fazendo uma pergunta de Sim. qual a diferença da mulher que vai tendo uma menopausa natural ao longo dos anos, que é o que está acontecendo com a Jana, a gente fala um pouco, muito sobre isso, e como comigo, que estava recém-quarentando e tive que fazer uma esterectomia. Para quem não sabe, esterectomia é a retirada do útero, às vezes com ovário, não, o meu foi uma parcial, foi com um dos ovários. E quando, de repente, do nada, não sentia nada e comecei a ter isso. Isso. Eu te confesso para mim que foi uma coisa muito abrupta e
e bastante desgastante, Uhum. emocionalmente, sobre vários Eu ia te aspectos. perguntar, físico e emocionalmente? Físico e Físico e emocional. emocional. No início não. Uhum. No início aquela coisa, tô sem útero, tudo bem. Mas com o passar do tempo e quando começaram a chegar todos esses sintomas que até então eu desconhecia, porque eu também não tinha informação, a gente acha que tem muita informação, mas não é Exato. bem assim. É. Então essa é a minha pergunta, assim, qual a diferença entre essa mulher que vai entrando aos pouquinhos e essa mulher que de forma muito abrupta, como eu posso dizer assim de carteirinha que tem um sofrimento. Sim, sim. Então a diferença, é só complementando, a diferença então é a perimenopausa e a menopausa, e no caso da Thaís, é uma menopausa antecipada sem passar pela perimenopausa. Exato. O que nós chamamos de menopausa é quando você não menstrua mais, né? Naturalmente, como falou a Thaís. Porém, temos a menopausa prematura, que é que tu entrou, né? Que é feita quando tem cirurgias ou tratamentos oncológicos, que também tem mulheres muito novas que entram na menopausa prematura. A precoce nós chamamos quando é menos dos 40, né? Então, assim, normalmente a mulher entra na menopausa, para de menstruar entre 40 e 58 anos, segundo as estadísticas. A suspensão A do suspensão de tudo. Porém, quando dá essa menos de 40, ou por alguns motivos, como por exemplo cirurgias, ou radioquimioterapias, ou alguma outra doença, gente, é o que vocês falaram. Falta de informação e muitas vezes, o que eu falo sempre? A necessidade de ir sempre ao ginecologista. Por isso que quando me pergunta quando que a gente pode ir ao ginecologista? Desde que menstrua. Por quê? Sempre. Porque aí você vai ter todas essas fases e o ginecologista vai começar a falar quando você... Por isso que muitas têm esse ginecologista de alma, desde que você é novinha e vai seguindo. Eu tenho pacientes que, por exemplo, tem gerações, né, que vêm... Gente, é uma sorte Exato. você ter uma amiga Exato. ginecologista, né? Não. De um acompanhamento que conhece todas as Isso suas mesmo. fases. Isso. Porque a ginecologista, ela vai te ir ela vai te informando. informar Exato. todos os momentos que você está passando, né, Sandra? Exatamente. Não, Então, quando não tem esse histórico, eu acho tão importante essa humanização do ginecologista explicar. Eu confesso que, pra mim, ninguém me explicou o que ia acontecer comigo depois. exato. Só vai lá, É. diz, ó, tu tá com mioma, o mioma tá crescendo, precisa tirar, enfim, tinha uma outra tecnologia a fazer, mas ninguém me explicou o que era. E o ponto? Ninguém me explicou o que ia acontecer comigo. Não, e eu me considero uma pessoa estudada, capacitada, com informação. E, de repente, me vi no meio daquele furacão. Exatamente. Então, isso é o que acontece, a falta de informação para a mulher, né? O que vai acontecer e se você tem rotineira, de forma de rotina ir para o ginecologista já faz. O ginecologista eu sempre vejo, né, como uma parte íntima, né? Como Exato. então ele tem que falar para você o que está acontecendo com É você. importante, o profissional tem essa Exato, sensibilidade. Exatamente. E falar para você o que vai acontecer se você faz essa cirurgia, se você faz esse E tratamento. o que acontece? Conta pra gente. E o que acontece com quem faz? Então, quando você faz uma cirurgia de histerectomia, por exemplo, se você retira os ovários, você vai entrar em uma menopausa nesse mesmo instante. Por quê? Instantânea. Instantâneo. Por quê? Porque os ovários são os que vão a produzir os hormônios que sustentam todo o ciclo e praticamente o estrogênio, a progesterona e até a testosterona dão uma baixa, especificamente estrogênio e a progesterona dão uma baixa, e por incrível que pareça, esses hormônios monopolizam nossa vida, monitorizam toda a nossa vida, tá? Então, desde o metabolismo, desde a pele, cabelo, humor, tudo muda. E sem contar da região genital, que a gente não está acostumada a olhar todos os dias ou a olhar uma vez por mês, igual que o rosto. Então, assim, começamos a sentir uma série de sintomas que atrapalham a nossa vida de casal, atrapalha a nossa vida social, começamos a perder urina, né? Tem incontinência urinária, tem que começar a secura. Vaginal, a incontinência urinária, todos esses já são sintomas, né? Exatamente. E são, Então, assim, e são muito desconfortáveis. Não, e o mais E é muito impressionante desconfortável. é como o conhecimento é rico, assim, é valioso, né? Por exemplo, eu e a Thaís, a gente debate muito sobre esse tema sempre, praticamente diariamente. E cada vez que a gente escuta a Sandra falar, é um conhecimento a mais que a gente vai adquirindo. Então, isso
isso deveria ser uma rotina Exato. das mulheres conversarem sobre esse assunto e transformar o tabu que temos hoje em dia, que não podia se falar de menopausa. A mulher que estava entrando na menopausa era uma mulher que ia ficar inválida. Velha, inválida, gente. Não prestava pra mim. Estava. Exato. E eu aprendi com a doutora Sandra que, gente, entrou na menopausa, meu Deus, ninguém vai mais ter TPM. Olha o lado bom. Exato. Você não vai ficar, né? Gente, né? Gente, vamos olhar Olha o lado positivo. Olha. Por isso que quando eu comecei, estava fazendo Instagram, falamos com as meninas, olha, eu tenho 51 anos, eu tô dentro da menopausa, né? Então eu falei para elas, eu vou contar minha experiência, Exatamente. como eu estou, porque como eu sou ginecologista também e sou mulher menopausada, então assim, quando eu entrei na menopausa, eu acho que Deus me premiou e me deu todos os sintomas da menopausa. Porque as mulheres podem não ter, pode ter um só. Então, assim, tem mulheres que não vão ter fogachos, nem a friagem, nem a enxaqueca. Não, elas só começam a sentir outro tipo de sintomas, tá? Que isso sim são gerais, são reais. A atrofia genital não tem como fugir. Em algum momento, tu vai ter um sintoma ou alguma coisa com respeito à parte genital. Mas os fogachos, a parte de humor, não todo mundo passa igual. Todas tem algumas, por exemplo, que chega, né, na consulta, 60 e poucos anos, doutora, eu não passei pela menopausa, porque eu não senti nada. Antipática. Não, mas quando elas começam, eu tenho um parâmetro de anamnese especial para a mulher que já está dentro da menopausa, e quando começamos a falar, e como está a vida sexual? Ah, doutora, Não tenho mais vontade. Ah, Então, querida. tô sentindo dor. Exatamente, tô sentindo dor, tá muito seco. Então, temos uma. Então, tem assim. Sandra... A gente chega nesse ponto, né? Que sempre a gente tem alguma coisa. Aí volta naquela história da informação que a gente não busca solucionar aquilo ali. Exato. E foi aí que surgiu o Diário Menopáustico. O Diário da Menopausa. A Diário da Menopausa, que a propósito vai ter outra temporada, né? Oba. Que eu estou fazendo minha terapia de reposição hormonal, que acho importantíssimo a gente saber que existe a terapia de reposição hormonal, que é um tabu, né? É um tabu não porque ele dá câncer, não porque não sei o quê, não porque eu vou... Não, gente... Estamos com muita tecnologia agora, temos muita informação médica atualizada, que muitas vezes mulheres se beneficiam com a terapia de reposição. Não tem como. Eu uma vez escutei uma paciente minha que chegou e ela disse, doutora, fazia 5 anos que tinha parado de menstruar e o médico falou para ela, nem pensar, mas eu estou sentindo fogacho. Não sei, você tem que dar um jeito. Hã? Como assim? Oi? E a secura? Se hidrate, mas não pode fazer mais nada. Como assim? Gente, é privar. E os 5 primeiros anos daquela mulher que está entrando na menopausa são, como eu falo assim, são primordiais. Primordiais. Por quê? Porque se você não faz um acompanhamento nesses 5 anos, até mais, contando com a perimenopausa, então, você não consegue ter uma parte genital funcional depois. E uma vida, um bem-estar, né? Exato. Porque assim, se você não recuperou nesses 5 anos, você depois pode melhorar? Sim. Mas vai ser mais difícil, né? Aquelas pacientes que eu atendo de 70, 80, até 90 anos, gente, que vão com prolapsos, que vão com incontinências fecais, gente. Continência é muito triste, né? É muito triste. Então, assim, como elas falam, doutora, ninguém me falou. E a maioria é a falta da informação. É a falta de informação do que vai acontecer se você não acompanha de uma forma responsável, né? E informativa, informada, né? Falando nos hormônios, né? A pessoa fica refém, a gente fica refém do hormônio pro resto da vida? Não, assim, para fazer terapia de reposição. Da reposição. Não. Tem um tempo, normalmente a gente fala até os 60. Porém, eu tenho senhorinhas, né? Que depois dos 60 a gente quer desmamar e elas falam, não, então vamos fazer
Isso é individual, Thaís. Cada paciente é individualizada a terapia de reposição hormonal. Então, a gente vai observando. Fazemos acompanhamento cada 6 meses em pacientes maiores, né? Isso que eu ia Fazemos acompanhamento perguntar. de exames de imagem, exames hormonais para ver como está indo e tentamos desmamar. Mas, se está tudo bem e continua bem para ela, beleza. Porque tu tocou num assunto muito Uhum. importante que eu confesso que é uma insegurança minha, que é usar esse hormônio continuamente Uhum. e realmente ter mais perigo a ter um câncer, a Sim. desenvolver um câncer. Então, como eu sempre falo, né? Câncer é um fator de risco. A gente não tem uma origem de um câncer, só do câncer de colo uterino, que a gente sabe que é o HPV. No meu Mas caso, já tirei, então tá tudo bem? tá tudo bem. Então, assim, câncer de mama, um dos fatores de risco é a terapia de reposição hormonal. Mas eu te falo, outro dia eu conheci uma menina de 27 anos que tirou as 2 mamas. E aí me fala, que terapia de reposição hormonal ela fez? É fator de risco, ela tem genética. Até agora não conseguiram saber qual foi a origem do câncer de mama que ela teve. Então, assim, é um fator de risco, tá? O fator de risco não ter filhos até os 50 anos, não ter amamentado. Então, são fatores de risco. Isso não significa Não é que uma regra geral não, que na todo regra mundo vai geral. ser assim. Não, minha tia teve câncer de mama aos 70 e poucos anos. Olha Tá? só. E Então, Sandra? sim, é um fator de risco, né? Mas... E ela nem fez terapia de reposição hormonal. E aí, não, vou deixar Mas assim, ó, a geração atual, ela se preocupa um pouco mais com a prevenção do que a geração passada? O que que tu acompanhas, assim? As pessoas, elas têm mais um pouco de preocupação e curiosidade pelo entendimento de saber sobre esse assunto? Com certeza. E agora, como te falei, informação. Desde que eu coloquei meu Instagram, eu tenho cada história, eu sempre falo, às vezes, para meu marido, eu digo, eu vou escrever um livro. Porque O teu Instagram é educacional, a gente É educacional. você chega, você tira suas dúvidas. Sim. É muito, a linguagem é muito fácil de você entender, sabe? E muitos me falam, entre colegas, né? Falam, ai, tu acha que dançando... Eu digo, olha, eu tiro pelo que eu vejo. Minhas pacientes e o resto de seguidoras, e sempre me falam no direct, falam que a linguagem dos rios que eu falo de uma maneira divertida, acessível. então ela se informa melhor. Ela chega mais fácil, Chega né? mais fácil. E agora eu tirei mais um card que diz assim, ó, a menopausa não limita, ela transforma. Com certeza. É isso? É isso mesmo. Eu te falo, assim, minha experiência como menopáusica, né? E eu como perimenopáusica, Então, assim, todos os dias quando me perguntam, olha, tu se acorda bem, feliz, assim como tu tá no Instagram? Não, gente, não. Tem dias que eu acordo feito uma desgraça, eu não consigo levantar da cama, né? Então, assim, tem vezes que dói meu braço, tem um bursite, tem uma hérnia de disco, mas, gente, todo mundo tem, não só a menopáusica. Então, assim, tento levar isso não como um causal que foi minha menopausa. Não, é uma fase que eu tô passando. Gancho aqui, ó. Nada Vai te pausar, gente, né? Nada vai te pausar. Então, assim, a menopausa temos que ver desde o ponto de vista de que é uma fase. É uma fase de nossas vidas. E a gente tem que encarar com tranquilidade, com informação, né? E realmente levar de boa fé, feliz, é tranquila. sobre isso? Esta é mais uma etapa da vida tão deliciosa quanto as outras. Contra as outras. E é isso aí, gente. A gente não se torna menos mulher por ter parado com o nosso fluxo sanguíneo. Exatamente, não. A gente só deixa de procriar. Deixamos. É igual que quando tu é criança, tu não menstrua, então tu não tem todos os teus hormônios aflorando. É uma fase. Quando tu chega na adolescência, tá explodindo de hormônios, né? Que a gente fala. É outra fase. Cada fase tem suas coisas boas, tem suas coisas ruins,
né? A melhor fase da vida é agora. É a que você vive isso. agora, entendeu? Então, eu acho que a gente, como se diz, fala muito, tem muito tabu da menopausa. Muito tabu, né? E agora, por exemplo, tem os estudos que a gente, como mulher, nos anos 80, tínhamos uma expectativa de vida de 65 anos. Agora não, a gente chega a 80. Então, a gente tem que saber muito da menopausa, sim, porque temos, em promédio, 33 anos a mais de menopausa. Tem que buscar qualidade de vida. Tem que buscar qualidade de Porque vida. é Não verdade, tem para onde porque correr. a verdade seja dita, não é fácil, né? A gente Não é chegar fácil. aqui e fazer uma romantização em cima, não é fácil. Eu falo por mim, né? É o hormônio que tu tem que usar e quando tu esquece, daqui a pouco tu tá com fogacho de novo, ai meu Deus, começou e tal. Vários tabus sobre câncer, então é tanta coisa que a gente sente. Mas se a gente tiver esse lado bonito que Exato. tu nos mostra, que a gente tenta ver, É delicioso, você tem que procurar qualidade de vida. Você tem que. Tem tanta coisa. Por exemplo, eu sempre Sobretudo faço... se adaptar a essa fase, né? Porque isso mesmo. Porque, como a Thaís falou, a gente não romantiza, a gente quer viver com uma qualidade. Sim. Eu não tenho como não passar por isso. Eu vou sofrer por causa disso? Não, eu tenho que Exato. arranjar formas de me adaptar e de transformar essa fase numa fase boa, É uma como fase as boa. outras. Exato. Perfeito. Por exemplo, eu sempre comparo quando vai minha paciente. E uma vez uma paciente minha chegou e disse: doutora, eu não aguento mais, eu quero menstruar, eu não aguento mais essa vida de menopausa. Eu digo: faz uma coisa. Tu te lembra quando tu era adolescente? Tu sofria de cólica, fluxos de 7 a 10 dias assim, intenso, espinha. Então, vê pelo lado bom, tu não vai tem ter mais mais isso. espinha. Oh, Gente, beleza. pelo amor de Deus, né? Tem que Doutora. ver cada fase assim, as Cada coisas fase boas. importante, né? Exato. As boas, as ruins, e tem que melhorar essas coisas boas. É isso. E a sexualidade Uhum. com essa fase da mulher? Como é que fica? Igual que qualquer outra fase, só Vocês estão prestando melhorar a atenção? qualidade. Presta atenção no que a Sandra falou. Igual. Igual. Gente, uma amiga minha perguntando: Sandra, como está a tua parte sexual? Digo: olha, eu acho que eu cheguei à minha maturidade aos 50 anos. Porque nunca é tarde para amar mais uma vez? Exatamente. As E mulheres tem- que ficam inseguras, né? Exato, e tem muita mulher a partir de 50 que agora está começando com uma nova parceria, gente. É o que eu ia dizer. Podemos fechar os olhos a isso. Exatamente. Então, assim, elas têm que procurar na qualidade de vida genital, falo eu, né? Porque tem muita mulher começando sua vida a partir de 50 anos. Se Um novo separa, né? relacionamento, Exato. morreu o marido e vai começar outro novo relacionamento. Ou sozinha, gente. Que ter um vibrador, nunca teve, agora quer ter. Se conhecer, Se né? conhecer, nunca se conheceu. E tem um paciente de 50 e poucos anos que nunca nem tocaram um mamilo, mas agora começaram. E a maturidade sexual é nessa fase? Eu acho que sim, né, Sandra? Eu acho que sim, Jamile, porque assim, você já sabe de tudo. Você já um pouco. conhece seu Já corpo, conhece né? seu corpo, né? Já conhece seu corpo. E se você tem uma parceria boa, comunicação, É uma grande orquestra, É uma né? grande- O seu com parceiro de anos de anos. já né? conhece teu corpo e você já consegue falar para ele do Falar que pra você ele. gosta. E muitas coisas mudaram. Então, assim, você já consegue falar, mesmo que, né? Estamos ainda em uma sociedade machista, mas, por exemplo, Cheia de tabus e muito, preconceitos. exato, muito preconceito. Mas, por exemplo, este ano eu achei maravilhoso a Copa, vou falar, né? Da Copa do Mundo feminina de Sim. futebol. Meu marido vibrando com as meninas de todos os muito bonito. é muito bonito, porque antes quem ia pensar, né, que eu Podia jogar bola. jogar bola, né? Então muita coisa mudou para nós mulheres e a comunicação, e eu acho que assim, é um passo de cada vez, né? E eu acho que assim, a maturidade chega sim, aos 50 pode chegar e é Mas isso. é o que tu falaste, a comunicação. A gente estava falando no episódio anterior sobre exatamente sobre comunicação. E às vezes a gente não consegue comunicar o nosso parceiro. A gente tem a insegurança de se Temos essa comunicar. bagagem cultural. Exatamente. Temos essa bagagem Falta cultural. da comunicação Exato. atrapalha, né? Exato. Eu te digo uma coisa, Você Jamile. vergonha, É você sente vergonha. vontade. Exato. Então, o que nós temos como mulheres? Temos uma bagagem de anos e anos que carregamos como uma mochila, né? Cada vez pesa menos, mas ainda temos essa mochila, né? Que se falarmos alguma coisa demais, gente, o que vai pensar ele? O que ele vai O pensar que de vai mim? pensar?
né? E, por exemplo, quando estamos no consultório, se ela tem alguma coisa no exame, doutora, nem fale para ele. Não, e tem outra coisa. Olha isso, e tem sim. outra coisa. É É assim, ó, muito, você muito. chega com alguma informação externa, você aprendeu com quem? Aprendeu com... Você Exato. aprendeu com quem? Não, Quem mas tá te sabe ensinando isso? Exato. Então, assim, ainda tem Maridos essa, e né? parceiros, Ainda tem prestem essa- atenção nessa comunicação. Essa comunicação, A gente, né? a gente Isso é aprende, fundamental. exatamente, a gente precisa aprender para ensinar vocês. Exato. A gente precisa aprender o nosso corpo para ensinar vocês para o caminho ser mais curto para vocês. Vocês não vão perder muito tempo. Ei, A gente já vai saber te ensinar. E o que falávamos no início, né? A parte de resposta sexual da gente como mulher é muito diferente dos homens. E isso muitas vezes não é por conta assim, do homem, né? Porque também é falta de informação dele. Eu tenho muita paciente que vai com o marido e o marido sai assim, doutora, cara, eu tô saindo realmente assim, mudado, né? Mudado de pensar que eu não sabia o que acontecia com minha mulher Porque tem na homem que não menopausa. entende quando a mulher tem aquela recusa. Ou quando Sim. E é a falta do É conhecimento falta isso. do conhecimento. Então, ele, por Então isso, é positivo levar o marido na consulta? é positivo, sim. Eu acho Por que é isso- válido, inclusive. é válido, né? Porque eu, pelo menos, Sandra Rios, eu explico. Se o marido vai, eu digo, ai, meu Deus do céu, que lindo, um homem aqui no consultório. Ah, isso é Aí, legal. então, eu tiro todos meus moldes e começo a explicar. Eu já sei de prática que tem a mulher, então eu vou explicando e eu digo para ele, olha lá, tem que ter isso. A gente tem uma resposta sexual diferente. Entanto, vocês demoram de 2 a 4 minutos para chegar a um orgasmo. mulher, né? A mulher temos 15 a 20, então Não tenham tem que ter pressa, um homens. preliminar, né? E Isso é preliminar, sensacional. exato. E o preliminar não é ir, né? Olha, vem cá, vem, vou te pegar, vem cá. Não, Não é gente, isso. não é isso. E quanto mais a gente envelhece, tá? A gente é mais exigente em nossas A gente preliminares. dá mais Claro, valor. Muito com mais certeza. E a É. preliminar começa no bom dia, né? Bom dia. Começa no bom dia, na ligação, em Exato. tudo. A E mulher assim- é muito mais emocional e o homem muito mais animal, mais racional, né? Sim, sim. Então, Instintivo. a mulher, quando chega na menopausa, e eu tiro isso pela informação que eu tenho das minhas pacientes, elas ficam mais acessas a ter relação quando o marido vai e pega do braço, olha, você tá muito gostosa hoje. Ah, Pelo amor de Deus! Né? que coisa mais sexy. Gente, que lindo Pega na corpo. nuca, o beijo na É. orelha. Não é, Hoje não tu é o acordou toque. Meu, Hoje tu acordou sensacional. Tô né? pronta. Começa, porque assim, a resposta sexual das mulheres funciona com a novidade, com o dia a dia, Com a cordialidade, né? cordialidade. E assim, todos os dias você tem que procurar, eu sempre falo, não é quantidade, é qualidade. Não precisa você ser uma bomba do sexo de todos os dias. Ficar transando todo dia, Não, várias não. vezes. Isso, Não. a qualidade É a muito mais. qualidade. É a qualidade. Entendeu? Mas é sensacional chegar na menopausa desse jeito, né? Deixa eu dar outro cardzinho aqui, ó. Não existe tempo perdido, é tudo tempo vivido. E é isso, gente. Cada fase da nossa vida é um tempo vivido, né? E aí tem muita mulher que... tem muita gente que fala, ai, meu Deus, eu não deveria ter feito isso no passado. Gente, passou, é parte da tua experiência, né? Crescimento, né? Crescimento, né? O que tu vai fazer? Nada, já passou, né? Foi. É uma experiência, né? Eu trouxe essas frases, eu achei sensacional. Eu achei essa maravilhosa. Há sempre novas sensações para experimentar. Permita-se. Permita. É sobre isso, né? É sobre isso. Você vive a sua fase, você se descobre cada vez mais sensual, cada Sim. vez você tem que ter o seu corpo mais aberto ao toque. É sensorial, não é? É sensorial, é sensorial. E muitas vezes, sempre falando bem da parte da face da menopausa, muitas mulheres se privam, muitas vezes, de procurar informação, porque acham que só elas que estão sofrendo. E isso é outra coisa, né? A gente que está na menopausa pensa que só nós que sofremos, Faz ninguém muito mais. sentido isso. É Faz porque muito ninguém sentido. comunica sobre Exato. isso. Porque não fala, aquilo que a gente Aí, tinha falado. Então né? eu vou fazer uma campanha a partir de
de Vamos hoje. fazer um clube. Vamos fazer um clube. Converse com as suas amigas sobre os seus sintomas. Você vai perceber que todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. Conversa com a gente, manda pergunta, a gente te responde. Eu acho assim que a gente precisa normalizar essa fase da vida. As pessoas criam experiências, as pessoas ver que criam não tá monstros. sozinha. A gente, Exato. claro, como a gente falou aqui, a gente não tá romantizando. A gente tem os sintomas, mas a gente vai fazer o quê? Vai ficar chorando, irritada, querendo matar o cara? Não, gente, vamos conversar com a amiga, que eu acho que quando a gente divide o peso, a gente vai caminhando mais leve. Ver que não tá sozinha. Não está sozinha. E eu sempre falo com as pacientes quando elas vão e começam, doutora, não sei o quê. Você não está sozinha. E tem uma frase aí que eu acho que eu coloquei: você não está sozinha. Não é uma ilha. Ninguém né? é uma ilha. Ninguém é uma ilha. Tá? Conte comigo, você... né? Exatamente. Então você não está sozinha, gente. Tem uma galera, todas as mulheres vamos passar por isso, tá? Que bom isso que a gente está passando, né? Sinal que a gente está vivendo. Exato. Igual que e assim, vê pelo lado que todos passamos pela adolescência, todas menstruamos, todos passamos pela fase da fase adulta, quem tem filhos, todos passam também. Então a menopausa é uma fase. Agora né? veio algo aqui. Um insight da Thaís. Não, ela ficou passando isso todos os Déjà vu. Não. Pensando no seguinte, o homem e a andropausa também existe. Existem alterações deles homem também. Tem todas as coisas como a gente. Sim, e assim, na parte dos homens é um pouquinho mais complicada, não sou urologista, também não tenho, mas assim, é mais complicado porque quando eles entram na fase dos 50, muitos começam a aflorar muitas doenças crônicas. Puxa. Exato. Então, assim, muitas doenças crônicas e esse outro grupo de mulheres, né, que a mulher tem um marido que teve câncer de próstata, que fez cirurgia e meio que aí vem os problemas da atrito. Pacientes já que tem diabetes, pressão alta, né? Então, assim, os homens também têm essa fase, né? Sim, essa fase já com eles tem outras coisas, compreendam, né? As mulheres para serem compreendidas. Exatamente. É uma troca. Deixa eu te perguntar, o que tu trouxeste aí para mostrar pra gente? Bom, as preciosas estão aí. As preciosas. Exato. Hoje não trouxemos tantas preciosas, mas eu trouxe uma dica importantíssima. Gente, eu sempre falo para todas as pacientes e a todas as mulheres, pego na tecla todos os dias nos stories, tá? A partir dos 35 a 40, hidratem a vagina. Hidratem por dentro, hidratem não é só por fora. É o PP Não, Care. é o PP Care, né? Gostei, Jamile, tá? E tem que hidratar. Gente, as células da vagina, esse nosso como eu disse, né? Mesmo no nosso clima, Sandra. Mesmo, tem Porque que tem hidratar. essa dúvida, né? A gente tem um clima muito úmido, eu não vou hidratar, mas hidrate. Sim, hidrate. Por quê? Porque a vagina, a partir dos 35 a 40 anos, ela vai perdendo água, gente. As células vão perdendo A bichinha vai produção. puxando. Vai exato. Ai, tadinha. Então, o mínimo que tem que fazer, existem hidratantes vaginais à base de água. Doutora, não tenho dinheiro, porque realmente os hidratantes são caros. Já até falei com os propagandistas. É caro, né? Ninguém sustém estar colocando hidratante vaginal 2 vezes por semana. Então, eu falo, óleo de coco. Óleo de coco. Óleo de coco. Aquela receitinha que Aquela tá lá no nosso receitinha. Instagram. Exato, exatamente, tá? E para quem não tem alergia a ácido hialurônico, a ceramidas, pode passar todas as noites ácido hialurônico. Tem todos os hidratantes, tem hidratantes pélvicos agora. Gente, maravilhoso. A tecnologia ao nosso favor. A nosso favor. Graças a Deus, né? Passar, que vai melhorar o clareamento, tal, e também vai melhorar a firmeza, porque a gente perde colágeno e elastina. E, gente, detalhe, lubrificante. Eu trouxe, vamos falar assim, né? Sem fazer propaganda. Lubrificante Nos íntimo. patrocina. Toda vez que vocês têm relação, é lubrificante. O lubrificante não é para hidratar, é para evitar atrito e melhorar o contato. Tá? Já que nessa fase, um dos sintomas é o ressecamento. Exatamente. Então, Né? usa Então, sempre, né? Sempre hidratante e lubrificante sempre que vocês tenham relação sexual. Doutora, eu não gosto de usar lubrificante assim, desse óleo de coco, mas não pode usar com camisinha, que pode estourar, tá? Então, tem que usar. Doutora, a senhora tem noção como é importante essas dicas tão valiosas, porque a gente tem um alcance grande, né, Thaís? Sim. E
E a maioria das pessoas não tem esse acesso direto, infelizmente, com o ginecologista. E essas dicas do óleo de coco, da hidratação, pouca gente sabe, né? Parece tão... Parece tão pra quem tem a óbvio, né? informação, pra quem tá sempre no ginecologista. Agora, um grande... E muitas mulheres têm aflição até de contar com as suas amigas, tipo, tô com a minha vagina ressecada, tô com um problema. Então, para essas mulheres que não conseguem se abrir, esse entender. tipo de informação tem que ser rotina. Exato. Tem que ser rotina. Por isso que eu digo pra vocês, sigam a doutora Sandra. O Instagram dela é completamente educacional. Eu não sei nem se é essa palavra. É divertido, Educativo, exatamente. Oh, meu Deus, obrigada. E o tempo voa quando essa mulher tá aqui com a gente. Sempre, ela vai ter que Deus quiser. É o seguinte, a Sandra vai ser convidada agora pra ser fixa. Ai, Sandra, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Eu espero realmente ter falado alguma coisa bem produtiva para todas suas seguidoras, né? E qualquer coisa, Com vocês... toda certeza. É sempre maravilhoso. E o último card, não poderia ser diferente, fala: a menopausa é uma oportunidade de você se reconectar com você. Exatamente. Vivam essa fase. Vivam essa fase, gente. Mulherada, viva essa fase. E realmente, como falei, né? Tem mulheres que na menopausa estão recomeçando uma nova vida. Então, recomecem com muita firmeza E não muita normalizem felicidade. os sintomas. Não Tem normalizem. qualidade de vida aí. Os sinais tem que correr para o ginecologista, que ele vai dar as orientações. Procurem um profissional que realmente tenha essa humanização com Se vocês. você tiver né? oportunidade, procure a doutora Sandra. É verdade. E quais sintomas, assim, que sentiu, vai? Quais seriam, assim, pra gente citar rapidamente? Então, o primeiro, quando começa a sentir coceirinha que não tem corrimento, e isso é uma grande verdade, as fissuras vaginais são sinais de secura vaginal, tá? Dorzinha bem leve, mas... Porque assim, vocês têm, quando tem relação sexual, vocês sabem como é o atrito quando tem relação. Quando você senta... O que fugir do normal... Fugiu do normal, tem que falar, tá? Tem que falar. E isso te digo por experiência própria. Então, assim, tu sentiu... O que é isso, cara? Nunca senti isso. Não normaliza. Não normaliza. Ah, não... perder urina também é outra, tá? Não, eu perdi, mas só um pouquinho. Quando eu espirrei. Só agora. Espirrei um pouquinho e saiu. Gente, não normaliza. Porque isso vai avançando. Ah, é porque minha bexiga devia estar cheia, não Exato. é, né? Não é. Tá? Isso é já um sinal de que a musculatura já está exigindo um trato diferente. Perfeito. Tá? Então, fica a dica. Ressecamento, dor, Perder urina. perder urina. Exato. Isso aí, gente. E um fogatinho. O fogacho, quando vem o fogacho, gente, eu vou confessar uma coisa já pra vem vocês. com tudo. Oh, meu Deus do céu. Eu vou te confessar, há um tempo atrás eu tava do nada com a Thaís almoçando e eu olhei pra todo mundo na mesa, todo mundo pleno, e eu assim, gente, vocês não estão com calor? Aí eu comecei, prende o cabelo, se abana, e todo mundo, Jamile, que calor é esse? Eu falei, me filmem, gente, é o meu primeiro fogacho. Gente, é horrível. É inexplicável. É horrível. inexplicável. É inexplicável, só pra quem passa. Não é um Tem- calor manauara. É uma coisa É uma coisa que Não. faz. Eu acho que daí é o nome, o fogacho é um... São some. segundos. É, e some, é Não, impressionante. é muito louco. Eu digo sempre para minhas amigas que o fogacho é igual que o orgasmo, bem em segundos. Mas é um segundo horrível. Não é igual. É igual, né? Essa foi pra fechar com chave de ouro. O fogacho é igual ao orgasmo. Só que diferente. Diferente. Sandra, Só muito que- obrigada mais uma Obrigada, vez. obrigada a você. Que você se sinta sempre bem querida aqui com a gente. Sempre bem-vinda. Sempre. A gente fica por aqui. Ficamos por aqui. Rumo ao terceiro episódio. Não esquece de seguir, compartilhar, ativar o sininho. Fica com a gente. @desquarentena. E a Sandra vai dizer o arroba dela pra vocês. @doutora.Sandra Rios. É isso. Até o próximo. Até o próximo. A gente se vê. Tá, gente.